o Fernando, né, que montou um empreendimento em Brasília, dentro do Poder, dentro dessa nova lógica do jornalismo digital. O Fernando me disse, olha, Edu, a gente passou toda essa fase sem demitir ninguém, sem reduzir salários e com todo mundo trabalhando na plenitude. Então, Fernando, conta para a gente um pouquinho desse trabalho e como é que você está enxergando o jornalismo nessa virada da pandemia para frente. Esse é um momento de grande desafio para todos nós. Acho que para todos os setores da economia, a indústria de mídia não ficou apartada disso. Eu não acho que ainda seja possível fazer uma avaliação completa do impacto que essa pandemia terá sobre todos os setores da economia, porque a gente ainda não terminou de experimentar esse fenômeno raríssimo de ter uma pandemia. A última foi há 100 anos, não é? Então, é necessário aguardar um pouco mais. Mas tem alguns sinais aí para a nossa indústria que já me parecem claros, que já me parecem que estão ficando mais cristalinos aí a respeito do legado para a indústria de mídia de jornalismo profissional. Vou falar rapidamente aqui, vou tentar realmente ficar dentro do tempo que o Edu me comissionou, de 10 minutos, e dar um histórico brevíssimo aqui. Nós, como todos, acompanhávamos aí o que estava acontecendo a partir de janeiro/fevereiro, e daí, no início de março, começamos a amadurecer aqui na redação do Poder em Brasília a necessidade de fazer quarentena. Decidimos numa quinta-feira, 12 de março, não me esqueço, chamei o secretário de redação, os editores, e falei, nós vamos começar a quarentena imediatamente. Falei, mas quando? Amanhã. Então, no dia 13 de março, era uma sexta-feira, um dia 13, sexta-feira 13, já ninguém foi para o Poder trabalhar, e todos começaram a trabalhar de casa. Foi uma operação de guerra, feita em menos de 24 horas, mas que demonstrou que a equipe estava a par do que se passava, do desafio que se apresentava, e todo mundo colaborou de maneira intensa e completa. Então, o primeiro recado, o primeiro sinal, a mensagem que ficou inicial disso é como é importante ter uma equipe bem treinada, preparada para emergências como essa da magnitude que foi a emergência de uma quarentena imediata. Então, no dia 13 de março, começamos a quarentena. O nosso sistema foi de que uma pessoa, pelo menos, sozinha, iria para a redação para ficar de âncora de manhã, outra à tarde, e aí o tempo foi passando, conforme fomos percebendo a necessidade também, começamos a fazer uma reforma na redação, alugando mais salas. Esse é um outro legado que vai ficar, inclusive, para os arquitetos. Aqueles prédios lindos, espelhados, que são vendidos como se fossem amigáveis ao meio ambiente, porque tem vidros com filtros e que preservam a energia interna e são todos refrigerados. Esses prédios certamente são muito bonitos, mas a procura por um prédio que tem uma varanda, que tenha janelas, ar puro para você respirar, talvez seja grande. A gente teve a fortuna de encontrar uma redação local em Brasília, inclusive por conta do fato de terem despencado os aluguéis, com muitas janelas, muito arejado, com sol, com varanda, e daí pudemos, nesse período da quarentena, reformar o espaço ali, o local físico onde trabalham os jornalistas. Teve também um fato muito interessante que eu gostaria de falar sobre a indústria de mídia. Como nós somos muito novos, o Poder tem 5 anos de idade, uma das prioridades logo no início foi apostar muito em tecnologia. Então, nenhum profissional entra sem ter a gente trabalha com computadores Apple. Então, todo mundo que entra recebe um MacBook, um iPhone conectado e sincronizado, e em alguns casos também iPad, alguns editores, alguns repórteres, para lerem de maneira mais facilitada a mídia pela manhã. Quando chegou a quarentena, a gente tinha 40 pessoas, todos estavam apetrechados do ponto de vista de equipamentos para irem para casa
e de lá trabalharem com seus equipamentos sem prejuízo muito grande do ponto de vista tecnológico. Evidentemente que também fomos favorecidos pelo fato de vivermos numa cidade em que é a capital do país e, em geral, a conexão à internet, se não é perfeita, é bem razoável. Então, mesmo sem a fibra ótica que a gente tem na redação, a partir de casa, com as conexões que todos tinham, foi possível manter os contatos, fazermos as reuniões todas por meio de lives, com todos juntos ali, conversando, e manter um pouco a nossa conversa criativa, que nada vai substituir dentro das redações. Hoje, temos cerca de 80% já de retorno dos profissionais ao trabalho, com muito cuidado, com muitos protocolos, todo mundo de máscara, uma redação muito grande, com as mesas separadas, com anteparos de acrílico, e as coisas estão funcionando bem. E ontem à noite, até pensando hoje na nossa conversa aqui, eu estava lendo um pouco o noticiário, e li um item de notícia na Bloomberg dizendo que o JP Morgan, que é um grande banco, está incentivando cada vez mais a trazer todos os trabalhadores de volta para os escritórios. O JP Morgan, um banco. Por que eu estou dizendo isso? Porque houve uma discussão muito grande sobre, talvez, parte de todas as funções do jornalismo ficarem sendo feitas remotamente, a partir do trabalho em casa. Eu acho que isso, como disse uma vez lá o Mark Twain, as notícias sobre a morte do trabalho presencial estão um pouco exageradas nesse momento. Eu acho que o trabalho presencial, em alguns ofícios, em algumas profissões, continuará sempre sendo necessário. Evidentemente que ninguém vai tomar uma decisão que coloque em risco a vida de ninguém. Então, no nosso caso, por exemplo, são só as pessoas que se sentiram à vontade, muitos moram sozinhos, muitos não dependem de transporte público, e o local de trabalho foi totalmente preparado. E aqueles que são pessoas de grupo de risco, são pessoas que convivem com pessoas em grupos de risco, ainda vão demorar um pouco mais para voltar. Mas eu noto que a volta do trabalho presencial, ainda que não total agora, tem ajudado muito a melhorar a produtividade e, sobretudo, aquele contato criativo que existe numa redação jornalística, como nós todos sabemos. Aí, falando um pouco para frente agora, eu observei com atenção todos os slides mostrados pela Luciana, e tem coisas muito interessantes ali. Eu sou um apaixonado por esse tema, a indústria de mídia, e ela mostrou que houve um aumento de interesse, com várias estatísticas, aí, por parte do público, a partir do início do período em que ficamos todos quarentenados. De fato, isso existiu. Eu só me pergunto se esse aumento de interesse existiu porque, de fato, a mídia sempre oferece um trabalho muito bom, de excelência e confiável, ou porque as pessoas estavam ansiosas e realmente numa situação desconfortável e premidas por uma conjuntura inaudita em que precisavam buscar, de alguma forma, mais informações. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, mas é necessário dizer, como a própria Luciana mostrou, que passado o pico do interesse, que para nós, no nosso caso aqui do Poder, que nos deu recordes e recordes de audiência, isso ocorreu no trimestre março, abril e maio. E hoje nós voltamos, talvez um pouco acima estejamos ainda, mas para o nível de interesse e audiência que tínhamos pré-pandemia. Eu olhei gráficos dos grandes veículos de comunicação no Brasil, nas audiências da Comscore ou do Google, e isso parece que é algo que está sendo replicado em todos os veículos. Está se voltando àquele momento pré-pandemia em termos de audiência. Isso deixa um recado para todos nós. É claro que nós somos muito demandados em momentos de emergência, de guerra, como é praticamente esse que a gente vive, mas
isso não significa necessariamente que o nosso trabalho esteja sendo o melhor possível. Eu sou muito crítico em relação ao que nós fazemos aqui, nós temos reuniões diárias ali com os editores para tentar aperfeiçoar um pouco mais o que o Poder oferece para os seus leitores, para os seus telespectadores. Aliás, no canal do YouTube, eu acho que a gente começou o ano com, sei lá, perto de 100 mil seguidores, e agora já passou de 400 mil, só para dar uma ideia de como houve mais interesse também por vídeos, por informações diversas. Então, eu acho que um dos legados dessa pandemia, eu estou chegando aqui no meu final da minha apresentação, Edu, estou vendo que está dando quase 10 minutos, muito importante é que a mídia pôde refletir um pouco, a mídia do jornalismo profissional, sobre o trabalho que oferece para os seus leitores, sobre o aumento da audiência, por que se deu esse aumento, por que agora está voltando para níveis pré-pandemia e como melhorar mais esse tipo de produto que a gente oferece. Valorizar mais também aquele momento que vai ser premium agora do trabalho presencial. Nós todos poderíamos estar fazendo isso no auditório, em algum teatro em São Paulo, estamos aqui, e nada substitui aquele contato pessoal. Então, nas redações, quando é possível fazer uma reunião, ter o contato dos jornalistas, esse é um momento muito rico, de muita criação, que vai precisar ser reaproveitado e turbinado daqui para frente. Eu também acho que, no meio dessa pandemia, voltou com força, voltou não, acelerou ainda mais o debate sobre o fenômeno nefando das fake news, e acho que uma dos itens de debate que chegou ao Brasil agora, eu vi o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ter dito na semana que terminou, que um dos itens essenciais do debate sobre fake news é discutir o papel que as plataformas têm e se as empresas de grande tecnologia, as big techs, devem apenas ser consideradas empresas de tecnologia, murais neutros que publicam o que aparece por lá, ou se devem, em certa medida, serem também consideradas empresas de comunicação que têm responsabilidade sobre aquilo que ajudam a divulgar. Acho que esse é um excelente debate que estava demorando para chegar com força no Brasil, acho que está cada vez mais robustecido, acho que nesse caso é um legado da pandemia também, e felizmente, como mostrou a Luciana no slide, num dos slides finais, aquela previsão da Penny Albernardi, felizmente não houve uma mortandade de jornais, de sites, de veículos de comunicação. O que acontece é que hoje, cada vez mais, a gente discute formas de rentabilizar o trabalho jornalístico. Acho que o Brasil passa por um bom momento para discutir isso. Acho que já está mais ou menos claro para o leitor de notícias que ele alguém tem que pagar pela notícia que ele lê, ou ele ou alguém, e agora cabe aos veículos aí encaminharem cada vez mais esse debate para que a gente possa ter uma indústria de mídia jornalística profissional cada vez mais forte no Brasil, porque sem jornalismo não há democracia. E acho que a gente tem um papel relevantíssimo daqui para frente para fortalecer essa indústria. A gente tem pandemia e a gente tem grande polarização política num nível aí, vamos dizer, inaudito, pelo menos em muitos e muitos anos. Eu acho que o jornalismo ele é desafiado, mas não creio que o fato de haver a polarização política seja algo que vá impedir a prática do bom jornalismo profissional. Eu acho que o jornalismo, na realidade, cresce nessas horas, porque é ele que é apetrechado, qualificado, os profissionais que são treinados para dizer o que está acontecendo para todos os cidadãos, esses profissionais é que vão conseguir traduzir de maneira clara aquilo que se passa para todo o conjunto da sociedade. Eu acho que o momento é desafiador e jornalistas gostam muito desses desafios. Acho que nós estamos todos aí premidos por uma situação difícil, mas ficamos ainda mais ligados e em condições de traduzir isso para o nosso público. No nosso caso aqui, a gente tenta
separar, a gente sempre usa essa frase, separar o sinal do ruído, não é? Teve vários momentos aí em que parecia que aconteceu uma coisa, mas no momento em que aquela coisa aconteceu, a gravidade dela estava sendo um pouco supervalorizada, talvez, pelas pessoas em geral. A gente tenta falar, olha, tem esse outro lado, tem isso também. Foi até por essa razão também que eu falei que não dá, neste momento, para a gente falar o efeito final dessa pandemia. Tem aqueles eventos que as pessoas falam, pô, isso aqui realmente mudou a humanidade, antes e depois disso. Possivelmente, não sei, pode ser que a gente esteja passando por esse momento, mas a gente só vai saber mais à frente.